Bom dia, primeira série. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o arqué dos filósofos pré-socráticos. E a última aula nós vimos todos esses nomes, né? Coloquei todos eles no quadro, vocês colocaram no caderno. Alguns coloquei no quadro, não tem aqui nessa tabela, mas são teorias que eles vão desenvolver a partir do que nós chamamos de cosmologia. Lembra que a cosmologia ela nasce porque questiona o mito, questiona o que havia antes, que é chamado de cosmogonia. Pois bem, então vimos Tales de Mileto, que procurou interpretar o mundo a partir da physis, e a physis que ele observou, a natureza que ele observa, busca um arqué a partir disso chamado de água, então o que nós vimos na aula passada. Anaximandro vai dizer que é o apeiron. O que é apeiron? O infinito, porque ele vai dizer que a água não pode se prender, ou, na verdade o arqué não pode se prender na água. A água não é o elemento primordial. Para Anaximandro é o apeiron, né? Algo infinito. Obviamente estava citando lá, ou pensando talvez no que vai se desencadear aí esse raciocínio até Demócrito, né? Demócrito que vai falar que é os átomos. Leucipo, que era o mestre de Demócrito, que começa aí essa teoria atômica. Então, mas até chegar lá, pelo fato de não terem esse desenvolvimento, então Anaximandro fala que é o apeiron. Já Anaxímenes, também de Mileto, vai dizer que é o ar. O ar é o princípio de todas as coisas, o ar é o arqué, porque o ar está na água, o ar está em todos os lugares e sem ele não há vida. Inclusive ele vai dizer que o nosso espírito é ar. Né? Então é uma ideia interessante aí. Já Pitágoras, né? Pitágoras faz parte dos filósofos pluralistas, porque vai dizer que há mais de um arqué, por isso são os números. Né? Os números são parte do arqué de Pitágoras, que não tem como pensar o mundo, segundo Pitágoras, sem números. Né? O número ele é importante para pensarmos qualquer coisa. Né? Hoje em dia a gente tira o número, muitas das coisas que nós nos comunicamos e fazemos, não há possibilidade de desenvolvimento. Muito bem. Já Heráclito ele é um filósofo um pouco obscuro. Vocês têm um videozinho que eu passei para vocês lá no sexto ano, interessante se vocês quiserem rever, do quadro que tinha no Fantástico Ser ou Não Ser. Então você pode pôr lá no Google Ser ou Não Ser Heráclito. Aí você vai ver lá uma comparação que faz diversas formas práticas. Interessante dar uma conferida nesse vídeo para retomar o pensamento de Heráclito, porque para ele tudo muda o tempo todo, tudo está em transformação, tudo está em movimento. Não é usual fazer isso aqui, ó, colocar o fogo como arqué. Isso não é usual, tá? O fogo é um exemplo que ele utiliza para dizer que as coisas se transformam. Não é usual isso que está na apostila de vocês. Agora, isso aqui é usual. Falar que o arqué é os opostos, o movimento, a transformação, e que essa mudança acontece justamente por causa desses opostos, o que ele vai chamar de devir, é o que nós falamos em sala, né? O que é o devir? Devir é transformação, devir é movimento, devir é o vir a ser. É algo que não é, mas está em transformação, igual vocês. Né? Nós, vamos por todo mundo. Todos nós estamos em transformação e movimento, nos tornando aquilo que ainda não somos. Exemplo, vocês ainda não são adultos, mas estão no processo de vir a ser. Cada dia que passa é um dia que você tem que negar a sua adolescência, a sua juventude, e é um dia mais próximo da sua vida adulta. E assim por diante, como nenhum de nós está morto, mas estamos próximos cada dia da morte, mas para isso temos que viver. Então, por isso é um oposto, né? Vida, morte, adulto, jovem, criança, nenê. Né? Então, há essas contradições para que haja mudança. Sem contradição, sem mudança, certo? Em Empédocles, ele vai dizer assim, não, são todos os elementos. Todos os elementos, eles se unem no amor e se separam no ódio. Né? Então, ele vai acabar dizendo que tem um nous, né? Um intelecto divino que organiza todas essas coisas. Né? Então, esse intelecto é chamado de razão,
E a nossa razão, ela é capaz de observar terra, água, ar e fogo em todos os elementos, em todas as coisas que existem no mundo. Sem esses 4 elementos, ou chamada também de 4 raízes, não há possibilidade de você pensar o mundo, pensar uma cosmologia. Agora, não tendo nessa tabela, mas tem aí no caderno de vocês, tem Parmênides, né? Parmênides de Eleia, ele é totalmente o oposto de Heráclito, né? Enquanto Heráclito diz que tudo muda, Parmênides diz que o arqué é o ser. O que é o ser? O ser, ele é. O que a gente pode chamar de ser? Tudo que está à nossa volta. Eu sou um ser, você é um ser. Teu celular que você está agora é um ser, ou o seu computador na qual você está vendo, ou notebook, ou tablet, são seres, né? O ar que você respira é um ser, a cadeira que você está sentado é um ser, a cama que você está sentado, deitado é um ser, enfim, aonde você estiver agora, você olha, você vai ver diversos seres, são seres, animados ou inanimados, que têm vida ou sem vida, são seres. E o Parmênides vai dizer total contrário do Heráclito. Enquanto Heráclito diz que todos esses seres mudam, se transformam, Parmênides vai dizer não, o ser ele é. Parede sempre vai ser parede, porta sempre vai ser porta, janela sempre vai ser janela, carro sempre vai ser carro, moto sempre vai ser moto. Então, você sempre vai ser você. E que o movimento e a mudança é uma ilusão humana, né? Não é real essa questão da mudança, do movimento, ele é ilusório. Por isso Parmênides vai dizer, ou o ser é, ou não ser não é. Não tem como ser ser e não ser ao mesmo tempo. Não tem como a porta ser a porta e ser o computador que você está vendo ao mesmo tempo. Não tem como a luz estar ligada e desligada ao mesmo tempo. Então, Parmênides ele lança esses princípios da lógica de não contradição. Não há possibilidade, não há ponto final. O ser ele é e acabou, né? Que contraria bem Heráclito, né? Heráclito já vai dizer que enquanto tudo muda tanto o tempo todo que a gente não consegue tomar banho mais de uma vez no mesmo rio, né? Porque quando você entra, o rio já é diferente, você já sujou a água, né? Você sai do corpo de uma forma, entra com o corpo sujo de uma certa forma, e quando sai do rio ele já está limpo, porque a água, né, limpou o corpo e, e você desenvolve-se e as águas do rio correm. Então não tem como, né, tomar banho no rio mais de uma vez para Heráclito. Que para Parmênides isso seria totalmente absurdo, né? Porque o rio sempre vai ser o rio, você sempre vai ser você, e você toma banho no mesmo rio com tranquilidade. Obviamente que essas discussões elas são perpassadas por toda a filosofia, né? A gente vai observar isso. Vou mostrar isso para vocês. Então, durante todo esse estudo que a gente vai fazer até a idade contemporânea, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que não há um consenso nessas teorias. Só uma única vez, lá na Idade Moderna, houve a junção dessas duas teorias, mas depois separou de novo. Então, Heráclito e Parmênides sempre vão criar essa dualidade, esse conflito dentro do pensamento. Se as coisas mudam, não mudam, o que não muda, enfim. Ok? Parmênides tinha um discípulo chamado Zenão de Eleia. Zenão vai falar mais sobre o não movimento. O Zenão ele cria paradoxos. Paradoxo é o seguinte, basicamente falando. Funciona na minha mente, nas minhas ideias, não funciona na prática. Isso é um paradoxo. Então Zenão ele cria a teoria dos movimentos infinitos, né? E dentro da questão matemática. Por isso, dentro de uma questão real, a movimentação ela é ilusória. Suponhamos, vamos imaginar que existe aí um alvo e uma flecha, né? Vou pegar aqui para vocês a teoria da flecha de Zenão. Você pode colocar aí no seu computador, teoria da flecha de Zenão. E você vai ter acesso a essa mesma imagem que eu vou mostrar aqui para você. Você coloca aí para pesquisar. Dentro dessa pesquisa, o que vai aparecer aqui, ó, essa imagem. Você pode ir ali em imagens e você vê a imagem da teoria da flecha de Zenão. Então vamos entender um pouco essa questão. Para que a
flecha atinja esse alvo, é necessário que ela chegue à metade, certo? Para que ela atinja a metade, metade da metade. Para que ela atinja a metade da metade, assim por diante. Ela tem que, para sair do lugar, ela tem que pelo menos sair do zero e ir para o ponto 1, concorda? Ok. Então, para sair do ponto 0 e atingir o ponto 1, ela tem que ir no 0.1 e assim por diante. Se você for contar números decimais de 0 até um inteiro, você nunca vai chegar a um inteiro. Por quê? Matematicamente falando, entre 0 e 1 existe um infinito de números. Então esse primeiro paradoxo de Zenão vai dizer, olha, é impossível o movimento. Uma outra teoria que ele coloca é um outro paradoxo, é o paradoxo de Aquiles. Então o paradoxo de Aquiles é exatamente esse que está aparecendo aqui, ó. Então ele coloca Aquiles para correr com a tartaruga. E qual que é o raciocínio dele? Extremamente matemático, né? Vocês podem ver até os cálculos matemáticos aqui embaixo. Ele vai dizer, ó, se a tartaruga começa a corrida com uma certa vantagem sobre Aquiles, quando este alcançar a sua posição inicial, aqui ó, posição inicial, P0, a tartaruga já terá se movido para o P1, posição 1. Por muito próximo que seja, quando Aquiles chegar a P1, a tartaruga já estará no P2, e assim sucessivamente, pelo que parece que Aquiles nunca conseguirá alcançar a tartaruga. Então, isso é um paradoxo que tem aqui, depois vai entrar um problema matemático, que não é aqui o objetivo da nossa aula. Mas dá para você entender essa movimentação do paradoxo, né? Sempre a tartaruga vai estar à frente, então nunca Zenon alcançaria. Então aqui a gente tem outros desenhos em relação à teoria da flecha, né? Você pode aí pesquisar e aprofundar um pouco mais na questão de Zenão. Então, isso é Zenão de Eleia. Depois de Zenão, o que nós vamos ter? Vamos ter aqui o nosso amigo Empédocles, que já falamos, o Anaxágoras. O Anaxágoras ele vai falar o quê? Que o arqué são as homeomerias. O que são homeomerias? Pequenas sementes, invisíveis a olho nu e que se unem e formam as coisas conforme a conhecemos, né? As homeomerias, ele vai dizer que são pequenas sementes invisíveis, né? Quantas vezes mais se dividem, mais podem fazer e congregar as coisas. Então, a gente vê que é muito próximo da teoria atômica, né? Leucipo, quando escuta isso, ele começa a observar um objeto. E se você quebra esse objeto em diversas partes, você vai chegar numa partícula que você não consegue quebrar. Essa partícula ele chamou de átomo, atomos, ou seja, sem divisão ou indivisível. E Demócrito dá continuidade à sua teoria, ok? Então, eu tinha pedido aqui, já aula passada, que vocês fizessem a página 14, a página 15. Então, quem já fez essas atividades no seu caderno já pode me enviar. A página 16 é um trocar de ideias. Tem aqui um texto sobre Heráclito, que eu acabei de explicar para vocês, a questão do devir, da mudança, né? A relação entre Parmênides e Heráclito. Então façam uma leitura desse texto, é um texto interessante para você aprofundar o que a gente estava explicando aqui em sala de aula. Tem a página 17, que também é importante você fazer. Então fiz essa retomada para que você pudesse, né, a partir dessas ideias, dar uma revisada no seu conteúdo, responder com mais propriedade às suas atividades. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós vamos falar também sobre a retórica. Dentro da retórica e da dialética, nós vemos uma transição diferente da filosofia. Então, nem toda a filosofia, como eu já falei na aula passada, vai se basear num arqué, ok? Então, nem todo filósofo tem uma teoria arquétipa. Não vai querer sair procurando aí em todo filósofo qual que é o arqué de cada filósofo. Isso não existe mais. Por quê? Demócrito encerra, né, esgota todo esse problema. Então, não vai querer perguntar qual que é o arqué de Sócrates. Isso não tem. Né? Isso é viagem. Então, se concentre. Não tem mais arqué a partir de Sócrates. Então, teve arqué até Demócrito, porque são chamados filósofos pré-socráticos.
Agora, os filósofos socráticos e pós-socráticos não tem mais essa ideia da teoria do arqué, procurar o que é o arqué, de onde é que veio o mundo. Para eles isso já encerrou. O problema agora é outro. Por quê? Porque a gente sai de uma cosmologia, olha aqui, ó, investigações cosmológicas, e vamos para uma antropologia. O que é uma investigação antropológica? A palavra antropo significa ser humano. E logia é o estudo, né? Então, o que vão fazer agora? Investigações acerca do próprio ser humano. Olha aqui, ó. A pergunta passou a recair sobre o ser humano. Quais perguntas? Quem sou? Da onde vim? Para onde vou? Quais são minhas angústias, meus desejos, meus deveres? Né? E isso fez uma mudança muito grande para o pensamento, para o estudo filosófico desse período. Ok? Então, primeiro filósofo que a gente vai ver, Sócrates. Sócrates, ele é esse divisor de águas. Então aqui a gente tem uma ilustração de Atenas, né? Uma pequena ilustração da cidade como ela é hoje, não naquela época. Né? Então, quando a gente observa Atenas, lá no fundo nós temos a Acrópole, né? Que é a área mais importante da cidade, inclusive aonde foi feito o julgamento de Sócrates, né, lá na Acrópole, lá em cima. Então aqui a gente tem até hoje, né, olha, as feirinhas gregas, né? Então aqui andavam os filósofos, faziam suas reflexões, aqui também, ó, aqui um alto de um prédio, né? Hoje já está tudo mais moderno, mas na época tudo isso daqui que vocês veem era feira, feira livre. Era chamada Ágora, praça pública onde as pessoas se reuniam, discutiam as coisas, as mais importantes lá na Acrópole. Né? Então, Sócrates ele sempre foi esse investigador do ser humano. E ele tinha muitas curiosidades em relação a si mesmo. Né? Primeiro, que ele não deixou nada escrito. Então, tudo que a gente sabe foi para os seus discípulos, Platão e Xenofontes. Né? Aliás, Xenofontes era um dos amigos mais próximos de Sócrates, assim como Querofontes e tudo, né? São nomes estranhos nesse período. Mas Xenofontes acreditava que Sócrates era uma pessoa muito sábia. E o que Sócrates nunca acreditou nisso, né? Então, ele foi lá até o templo de Delfos, que lá no templo uma das sacerdotisas confirmou que era o homem mais sábio. E ao sair do templo, Xenofontes levou para Sócrates essa frase. Então, essa frase aqui, conhece-te a ti mesmo, não é do Sócrates, tá? É do templo de Delfos, dedicado ao deus Apolo. Então, Sócrates achou isso muito interessante, né? Que o conhece-te a ti mesmo. Essa frase tem uma continuidade assim, ó. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade e os deuses. Então, é uma frase que chama a atenção de Sócrates, porque ele é um grande investigador do próprio ser humano. Né? Então, quer dizer que se eu me conheço, se eu volto para mim mesmo, eu vou ter um encontro com a verdade. Isso chama muita atenção de Sócrates. Só que ele não dá muito crédito para a resposta da sacerdotisa, na qual fala que ele é o homem mais sábio de toda Atenas. A isso ele não acredita. Então, ele começa uma investigação. Essa investigação do mundo à sua volta, ele elabora um método. Esse método que ele elabora é chamado de maiêutica. O que é a maiêutica socrática? A maiêutica socrática é um método que ele utilizava. Para que ele utilizava esse método? Para ensinar e para aprender. Como é que funcionava? Ele perguntava, a outra pessoa respondia. Ele perguntava, a outra pessoa respondia. Então, isso faz um método extremamente importante. Com um objetivo. A maiêutica tinha um objetivo muito claro. O qual? Levar a pessoa a uma aporia. O que a palavra aporia significa? Significa estado de não saber. Porque de tanto perguntar, a pessoa chegava e falava, pronto, não sei. Né? Então, por isso, quando a pessoa reconhecia que ele não sabia, Sócrates começava a ensinar a pessoa. A partir dos argumentos que ela já tinha falado, a partir do que a pessoa já tinha dado para ele de ideia. Então, é algo brilhante, né? Porque só dá para aprender aquele que reconhece que não sabe alguma coisa. Porque não dá para você ensinar uma pessoa que está cheio de orgulho, cheio de saber e que acha que sabe tudo. Né? Então, por isso
Por isso, categoricamente, Sócrates repetia: só sei que nada sei. Né? Esse reconhecimento é chamado de humildade socrática. E olha que coisa importante a gente tem em Sócrates. Né? É uma coisa muito boa para a gente aprender para nós mesmos. Eu costumo dizer que ninguém é tão pobre que não tenha nada para ensinar em relação ao conhecimento, e ninguém é tão rico que não tenha nada para aprender. Isso é muito Sócrates. Né? Isso é muito reconhecer que o que se sabe não é nada. Né? Olhar para dentro da nossa ignorância, do nosso não saber e reconhecer isso. Poucos fazem isso. Né? A gente quer muito hoje em dia reconhecer e falar que eu sei, eu sou bom, eu não sei o que, eu isso, eu aquilo, né? Esse egocentrismo, né? Essas pessoas ególatras, né? Idolatram a si mesmo. Mas Sócrates não era assim, ok? Aula que vem eu vou continuar a falar um pouco mais sobre Sócrates, vamos aprofundar um pouco mais sobre a maêutica, mas por hoje vamos ficar por aqui para não sobrecarregar as ideias, ok? Então, o que eu quero de tarefa que vocês me enviem? Vocês têm aqui para ler e refletir, aqui da página 18, e você tem a página 19, também um texto em relação a essas ideias que eu mostrei para vocês, sobre a maêutica, sobre o questionamento, sobre as ideias socráticas básicas, ok? Então, página 18 e 19. Sem contar que alguns ainda estão me devendo mostrar a página 14, 15 e 16, então estou esperando essas. Resumindo, para quem não fez nenhuma dessas coisas, tem página 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, você sabe que você pode me encontrar pelo WhatsApp. Só mandar a sua dúvida que a gente conversa por lá, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.